Pai, mãe, vida, tu és a minha vida, tu és o meu constante apoio, tu és a minha saúde, minha proteção, tu és o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e tu és a minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade e sei que a tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor e também perceber e sentir melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Eu creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor e sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. E eu sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser, a minha vida, e também o ser e a vida de todos estes irmãos presentes na live e suas famílias. Confio todos aos teus cuidados. Gratidão, Pai, Mãe, vida universal. Que assim seja. Convivência, consciência divina, nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu ser. E assim, poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Já sabe qual dos dois vai fazer a leitura hoje? Sérgio Solante. Quer ler, Sérgio? Eu começo a Então ler, vai. depois a gente pode, Tá. né, fazer um revezamento. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Meio baixinho. Está meio baixo? Melhorou agora? Sim. Sim? Ok? Dá para ouvir bem? Tá, vamos lá. É página 276. No terceiro, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Ok? Somente quando estas palavras forem levadas à meditação
depois de pedir pela iluminação espiritual, é que finalmente a realidade espiritual que está por trás delas chegará como um raio de luz à mente. Quando isto acontecer, você saberá que sabe que está chegando à sua mente, vindo do divino. Aqueles que tenham evoluído o suficiente para viver em duas dimensões, vocês cujas mentes podem mover-se para além do reino do intelecto humano em direção à dimensão mais elevada da realidade universal, provavelmente encontrarão muitas pessoas no futuro que rejeitarão estas cartas como se fosse pura imaginação. Porém, não se entristeçam. Recordem o que estou dizendo agora. Vocês residem em duas dimensões e ninguém pode passar além da dimensão do mero intelecto antes de ter cumprido os pré-requisitos da iluminação espiritual. Estes são um verdadeiro despertar espiritual conduzindo a uma profunda iluminação das atividades do ego e da personalidade, seguido por arrependimento, arrependimento, arrependimento. Este é o único caminho. O arrependimento leva à rejeição da dimensão magnético-emocional de rejeição-ligação, que, em suas formas mais destrutivas, os humanos descrevem como pecado. Quando uma pessoa adentra a dimensão espiritual e é impregnada com características da vida, a pessoa começa a compreender e, por fim, saber que o impulso egóico humano de olhar apenas para o eu, em realidade, fecha a alma para o contínuo fluxo da vida divina na mente, no coração, no corpo, nas relações e nas experiências diárias. Pensar em si mesmo é uma experiência terrena, humana. A entrega total e sincera da personalidade ao Pai-Vida remove a barreira entre a dimensão espiritual e a alma. A pessoa já não tem que pensar em si mesma. Tudo o que a vida divina é agora flui no corpo, na mente, no coração, nas experiências e nas relações do indivíduo. Tal pessoa vive guiada pelo instinto e segue o seu coração, o que se revelará perfeito no longo prazo. A vida divina sempre está aí para ser acessada. Sempre que a pessoa abandone sua vontade própria e se dirija a ela em todas as suas necessidades. Você deve lembrar que me refiro ao momento em que você penetra a dimensão humana do intelecto e ultrapassa sua confiança nele e nos meios materiais para conseguir o que quer da vida. Muitas pessoas acreditam que atingiram esse ponto do desenvolvimento espiritual, mas estão iludindo a si mesmas. Quando uma pessoa abandona a lógica e sabe sem nenhuma dúvida que pode confiar plenamente na orientação para alcançar objetivos inspirados, sua vida muda. Os benefícios fluem em sua vida quando você compreende totalmente que a consciência divina é a realidade invisível
é o poder trabalhando por trás das aparências exteriores de sua vida, movendo a força da energia inteligente para fazer satisfação, ou melhor, para trazer satisfação às suas necessidades. Você não tem que negar as aparências, nem dedicar o poder do pensamento à condição que procura resolver. Tudo o que você tem de fazer é entregar a sua vontade pessoal e saber que, à medida que seu intelecto limitado abre espaço, a realidade infinita se move para ordenar sua vida de uma maneira totalmente nova, para se afastar de todos os seus apoios do passado, para trazer à sua mente uma nova visão para uma nova tarefa e conduzir você para novas áreas de atividade. Mas, quando isso ocorrer, você deve estar preparado para deixar-se levar completamente. A gente pode fazer uma pequena pausa aqui. Queria pedir o comentário aí para quem pudesse comentar sobre esse último e penúltimo parágrafo que a gente leu. Penúltimo, quando diz, quando uma pessoa abandona a lógica. Se você quiser reler, Sérgio, por favor, esses dois parágrafos, depois eu gostaria do comentário de vocês sobre eles. Ok. Quando uma pessoa abandona a lógica e sabe sem nenhuma dúvida que pode confiar plenamente na orientação para alcançar objetivos inspirados, sua vida muda. Ou seja, eu estou entendendo aqui assim, a pessoa, ela tem ela tem o seu esquema mental, que ela acredita que é lógico. Então, se ela abandona essa lógica e pede orientação da consciência divina e confia plenamente na consciência divina, a vida dela muda. Então, ela muda o esquema mental que ela tem, que é do nosso ego, que é dos ensinamentos que tivemos aí de várias atividades, né? Abandonando isso, pedindo orientação para o pai. E o pai me concede uma vida melhor, vamos dizer assim. A vida dela muda do que era. Eu acho que nesse caso, né, nesse ponto, como muitos, é a fé, né? Quando você desenvolve a fé, acredita, confia, né? Quer dizer, nós temos, de vez em quando, a nossa fé dá uma cambaleada, mas não pode. Nós temos que acreditar, confiar cegamente nessa força, nessa mudança. A fé acho que é a base de tudo, né? E nem sempre nós deixamos que ela nos domine, né? A gente acaba ficando em dúvida, não pode existir a dúvida, né? Ana Lúcia, quer falar? Então, eu estava ouvindo a reunião de ontem, e aí eu acho que vem o mesmo tema aqui, que a diferença, né? Por exemplo, quando ele fala tem que abandonar a sua lógica. Vamos pegar uma lógica, olha, eu só posso ter dinheiro e prosperidade se eu trabalhar muito. Isso é uma crença, certo? E que essa crença determina o nosso esquema mental. Então, assim, eu queria entender, né, que eu estava vendo, se tem uma diferenciação entre crença e o esquema mental, porque no fim a gente acaba funcionando de acordo com as nossas crenças, né? Então, eu não consigo ver aí uma diferenciação. E aí vem essa questão que ele fala de abandonar a lógica, né? Por exemplo, se você acredita que você só vai ficar rico trabalhando, você vai passar a vida inteira trabalhando. Se você acredita que você pode
conquistar alguma coisa que você deseje, né? Uma prosperidade, uma vida tranquila, isso pode, de acordo com a consciência divina, o que, que ela te espera, pode ser que você atinja isso por um meio que você não. Que você, na sua lógica, ele não estava dentro. Por exemplo, você pode ganhar na Mega Sena, né? Então, eu fiquei realmente me questionando ontem, quer dizer, é o esquema mental, é a crença, é a lógica? Que vocês quiserem comentar um pouquinho sobre isso? Eu vejo que tudo é muito, vamos falar, parecido, né? Muito semelhante. Um, É. um esquema mental, né? É uma forma que a gente, uma rota, né? Que a gente utiliza. A crença pode também criar uma rota para a gente chegar em determinado lugar, né? Alcançar determinada meta, como no caso você falou. Trabalha para ter dinheiro, para ficar rico. Mas nem sempre isso acontece, né? Eu conheço pessoas que trabalharam a vida inteira e não ficaram ricas, né? Então, Sim, sim. né? Mas é um objetivo que a pessoa tem, ela cria lá um esquema, né? Cria uma lógica para a coisa poder acontecer. É um dois mais dois, né? Você acha que a gente cria um esquema mental em cima das nossas crenças? Acho que uma vai reforçando a outra, sabe? Aquilo que os seus pais te falaram, né? Dinheiro não nasce em árvore, e aí cria esse esquema mental, né? Ele vai se formando, vai se transformando numa coisa lógica. Você fala, poxa, é verdade, né? Faz sentido. Isso é lógica, faz sentido. É uma coisa que é aprovada por A mais B, né? Mas e também nem sempre acontece, nem sempre é. Mas a gente vai formando, a gente vai acreditando, né? Vai crendo que é assim e assim se torna, né? Mas nem sempre. Até se a gente analisar bem, né? Parece que as coisas negativas são mais fáceis de acontecer do que as positivas, porque a coisa positiva é um instante, né? Como se também diz um ditado que a felicidade existe, são momentos felizes. Enquanto que um pensamento negativo fica na mente da pessoa dia e noite, pode inclusive causar uma doença, né? Para ela, por conta desses pensamentos, dessa crença É negativa. uma questão de frequência e vibração. É, vai se tornando, né? Acostumados a manter um nível de vibração adequado para que a gente seja capaz de atrair coisas adequadas e positivas para nós, porque a gente está numa dimensão muito com energias muito densas, muito insalubres e pesadas. Então, é mais fácil o nosso pensamento ficar numa dimensão de coisas bastante negativas. Então, é não só um treinamento, mas a gente tem que aprender a realmente. É aquele exemplo que eu dei: vão todos para o céu. Percebam que quando vocês fazem essa afirmação, a gente leva um tempo para desconstruir aquela energia que a gente sempre teve de fazer uma afirmação negativa. Quando ela ficar tranquila e sair da nossa boca como realmente sem uma percepção interna que aquilo ainda está sendo forçado, aí você chega realmente naquele estado em que você mantém a mente mais leve, consegue manter uma vibração.
Por isso é um trabalho, então a gente tem que realmente ter perdão, para evitar a raiva. Não que ela não possa vir, mas é realmente nós conseguirmos ficar pouco tempo. E dessa forma é você abençoar Deus e o mundo, tudo, e até sair. Vocês já fizeram esse teste, assim, de chegar a um ponto de fazer essa afirmação? Vão todos para o céu. Fazer isso e sentir ela naturalmente, sem um peso por trás. É nesse ponto que a gente tem que chegar com cada um desses aspectos negativos em que a gente faz se chafurdar na lama. Então, assim, é chegar a esse ponto de pronunciar algumas coisas naturalmente, sem esforço, sem parar e pensar assim, e falar. É chegar a esse ponto de naturalmente as coisas acontecerem. Esse é o caminho. Isso em vez de você parar e falar assim, não, tenho que seguir os 10 mandamentos. Não posso matar, não posso invejar. Então, é isso. É uma coisa natural. Por isso, é muito Eu difícil. vou sim, Paulo. A gente tem Viu, Paulo? Eu vou terminar aqui e vou. pode passar a palavra. Posso falar, então? Por favor, Sueli. Eu vou falar uma coisa da minha vida, né? Então, eu acho que eu tinha um esquema mental, pode ter resquício disso ainda, eu nunca planejei nada, nunca sonhei nada, nem não tinha sonho. Uma vez uma psicóloga falou, mas você não sonha? Eu pensei, não sonho. E então, lendo as cartas, eu comecei a ver que existia outras possibilidades. E um dia eu precisei de dinheiro, eu nem sei se precisei, sei que eu tomei uma atitude e não pensei no dinheiro, mas eu ia precisar do dinheiro depois. E esse dinheiro chegou antes mesmo que eu precisasse dele. Aí, hoje, eu fico pensando, se aquele que eu fiquei muito tempo trabalhando nessa coisa, como que o universo me traz esse dinheiro? E eu não pedi. Aí, agora eu pensei, bom, se existe a possibilidade de eu pedir e de eu ter uma vida, mas eu pedi para a consciência divina que eu queria ter o meu financeiro fosse um pouco mais folgado, que eu não tivesse tanta preocupação a respeito do meu financeiro. E hoje eu tenho essa meia que tranquilidade, eu não tenho essa preocupação de começar o mês ficar preocupada com o outro começo do mês, já não tenho mais tanto isso. Agora eu comecei a pensar que eu tenho a possibilidade de ter uma vida mais confortável, né? Eu não sei como eu vou conseguir isso ainda. Aí outra coisa do meu esquema mental é que por mais de 20 anos eu vivia a drogadição dos meus filhos. Aí eu olhava para meus filhos e eu via drogadição. Aí eu comecei a pedir para a consciência divina mudar o meu olhar em relação a eles. E eu mudei esse olhar. Cada vez que eu vejo isso, eu recorro à consciência divina. E eu vou te falar, meus filhos melhoraram muito, 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 muito. Até dialogar, a gente consegue dialogar hoje. Por quê? Porque eu acho que eu mudei o meu esquema mental. Então, o esquema mental realmente determina o tipo de vida que a gente tem. E que o nosso esquema mental eu entendo que passa a ser a minha crença. É isso. Vladimir, quer falar? O O Rodrigues Rodrigues estava na minha frente, tinha levantado a mão aí. É que você é mais novo. Não, é só para dizer. Estão me ouvindo aí?
Tá me Sim, ouvindo? sim. Sim, Não, é só para dizer que Cristo está reforçando o que a gente já vem, o que ele já vem instruindo aí, né, sobre as crenças. É o problema, é o primeiro problema lá na carta 1 aqui, eu coloquei até aqui no chat, e é que ele diz que esse é o primeiro, deixa eu ver aqui. Bom, vamos primeiro para o que é esquema mental, né? É a soma total de toda a programação da sua consciência e do seu subconsciente. Isso é esquema mental. Então, é crença pura. É na, a nata da crença, né? E também é necessário que compreenda que nada deste esquema humano tem as suas origens na dimensão espiritual. Portanto, está no âmbito humano. Então, qualquer ideia, crença religiosa determina o seu mundo, relacionamentos, experiências, conquistas, fracassos, alegria, tristezas. Ele é responsável por todas as doenças e acidentes que acontecem conosco. Nada acontece por causa do esquema mental. Tudo está no tecido. E ele diz aqui também, é, você vive em um mundo feito por você mesmo. Seu tipo de esquema mental é o que determina a qualidade da sua vida. Então, é crença, hein? Crença não tem nada a ver com espiritualidade. Isso aqui a gente está falando do mundo humano, é dimensão material, é dimensão humana, é pensamento humano, esquema humano, tudo é humano. Fora, o que foi isso aí vai influenciar a nossa realidade. Pode falar, Rodrigo. eu acho que esse parágrafo tem pouco a ver com o esquema mental, mas eu também, mas é o esquema mental que leva a gente a pensar. O esquema mental é como a gente pensa, do jeito que a gente pensa. Tem crenças e tem realidades no nosso esquema mental. É como o nosso cérebro funciona, né? Como o Rodrigues diz, é humano. É como o meu cérebro funciona. Mas, se algum milagre acontece nesse meio tempo, eu posso mudar o meu pensamento, né? Ou se algum fator externo muda, eu posso mudar o meu pensamento. A minha forma de pensar não é mudar o pensamento, é mudar a forma como eu penso. É o meu esquema mental. Quem já ouviu falar de trabalho de eletricidade, tal, que quando o cara desenha um projeto de eletricidade numa casa, ele desenha um esquema. Como vai funcionar? A hora que eu ligar esse interruptor, a energia vem, passa por aqui, vai para lá, acende aquela luz, né? Se eu mudar a chave para cá, em vez de ele apaga essa luz e acende a outra luz de lá. É como o nosso esquema mental, como o nosso fluxograma mental funciona. Esse é o esquema mental. Mas o que ele quer dizer aqui, ele diz o seguinte: quando você abandona a lógica, quando você entrega para a consciência divina, você tem tanta confiança do que o Pai e Mãe Vida faz na sua vida, que abandona a lógica. Fala, não, eu estava indo aqui, apareceu uma maçã aqui, justamente a hora que eu estava com fome de pegar de comer. E apareceu essa maçã aqui. Essa maçã apareceu fora da lógica. A minha lógica de pensamento. Por quê? Pode ser até que minha mulher foi no mercado, comprou maçã, eu não vi, deixou a maçã em cima da mesa, eu fui lá, peguei, você viu, eu estava com fome, a maçã apareceu. Mas isso que ele fala é a entrega total. Tudo aquilo que você precisa vai fornecer para você. Você abandonar totalmente o seu desejo e viver de acordo com aquela vontade. Aí você fala, né? Ah, mas isso vai ficar muito chato, né? Tudo que eu quero eu tenho, né? E ele fala isso lá na afirmação, né? Quando ele diz assim, naquele trecho que ele diz: no reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Então é um ambiente maravilhoso, né? Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na Terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina
de todas as maneiras, todos os dias. Quer dizer, para a gente chegar lá nesse estado, a gente tem que ter uma entrega total mesmo, confiar absolutamente no Pai Mãe Vida, que ele vai prover a gente de todas as informações. E aí, voltando, né, a gente fala, putz, mas assim vai ser fácil demais, né? Chato, né? Eu vou acordar de manhã, andar pelo caminho, pego umas frutas, vou comendo, vou para ali. Mas ele fala, né, que é um lugar de alegria, bom humor e a beleza da autoexpressão que sempre vão estar presente, a alegria. E mais, você vai ter, como ele fala aqui, ó, é sempre o poder trabalhando, o poder divino trabalhando por trás de tudo que acontece, né? Você precisa e aquilo acontece. E mais, tudo que você tem que fazer é entregar a sua vontade pessoal e saber que à medida que seu intelecto, o seu limitado intelecto humano abre espaço, a consciência divina toma conta. A sua consciência vai expandindo e vai tomando conta, né? Consciência divina. E aí vão sendo te dadas novas missões. Você vai ter poder de realizar outras missões, talvez missões que a gente nem imagine. Nem está aqui. Ah, você vai ter que mudar o mundo da formiga. É claro que eu estou aqui falando hipoteticamente, né? Mas vão te dar uma missão, você vai receber missões que você jamais imaginaria que teria a capacidade de fazer ou teria a capacidade intelectual de imaginar como uma missão. Você vai receber essa missão, vai receber o apoio da consciência divina para realizar e vai realizar um trabalho motivador e vai voltar sempre para sua casa com vontade de descansar e feliz e se reunir com a família. É isso que eu acho com esses dois parágrafos aqui. Então, aproveitar que você tocou no assunto, o que é abandonar a lógica? É não pensar do jeito que eu penso mais. Tudo Por bem. exemplo, Mas, vou dar um exemplo. Como não, foi dado aí. Para eu eu entendi. poder ter alimento em casa, eu tenho ou que plantar, cuidar e colher, ou comprar. Não, hoje é assim, a minha lógica é essa. Essa é a minha lógica. Pode não ser Não, a sua, mas a minha é. a lógica que Cristo está falando aqui está na página 276. Vamos entender isso. Abandonar a lógica é o seguinte, ó. Pensar em si mesmo, lá no último parágrafo, é uma experiência terrena humana. Então, a lógica que ele está falando aqui nesse parágrafo, quando a pessoa abandona a lógica, é de que ela é autossubsistente. É natural que quando a gente quer uma coisa, qual é a primeira coisa que a gente faz? É? Não sei. Quando você quer uma coisa, o que é que você faz? É É impulsionado a fazer, a desejo. realizar. Não é isso que o impulso faz? Pois é, isso é humano. Isso Na é humano. realidade, antes disso, tem o desejo, tem o impulso, Sim, tudo né? bem. Mas a questão aqui que a gente está, que Cristo está tratando aqui, ele está tratando de uma questão mental, né, que atrapalha a comunhão com a consciência. Isso. Então, ele está dizendo o seguinte: naturalmente, nós humanos, quando queremos alguma coisa, quando estamos com problema, quando estamos alegres, a gente faz alguma coisa. Essa coisa que a gente faz, que é o impulso, ele é humano. Isso é crença, isso é esquema mental, tá? Isso, é Agora, verdade. ele está chamando para a gente fazer o inverso disso. Isso, Abandonar essa lógica. isso. Isso sim, aqui, ó. Então, A mas ó, entrega deixa total só e um pouco. sincera da personalidade Pai e Mãe Vida remove a barreira entre a dimensão espiritual e a alma. Então, Isso mesmo. Mas o que que esse é problema, lógica? Mas o que que é lógica? a Lógica. lógica é a reação de você Não, resolver a as coisas lógica é para do você. jeito como você pensa e o que faz para buscar ou alcançar aquilo. Quando ele fala assim, fala, abandona a sua lógica para buscar isso e entrega para o Pai. O Mas Pai a vai lógica prover aqui, isso para você. mas a lógica aqui é atitude. É só isso. É só Não, você entender, é não, só entender deixa eu só, que eu vou eu. explicar só o meu entendimento. O meu entendimento é o Ah, seguinte: para você ir de A a B, você executa um pensamento, uma lógica para chegar em A a B, de sair de A e chegar em B. O que ele está falando, fala, não se preocupe mais com isso, de traçar o caminho, de ver como é que você vai chegar em B. Eu vou te levar a B.
É isso que ele está dizendo. Abandona a lógica. Isso, Lá, deixa para isso mim é o que que eu vou você, cuidar. isso é o que você está enxergando. Ok, Isso, beleza. isso. Agora eu vou dizer para você o que é que eu estou enxergando, tá? Veja bem, quando você abandona a lógica e sabe, olha só, e sabe, sem nenhuma dúvida, que pode confiar plenamente na orientação para alcançar objetivos inspirados, sua vida muda. Então, assim, em quem é que você, presta atenção, em quem é que você vai confiar para alcançar os objetivos? Você quer confiar em você mesmo ou você quer confiar na Não, consciência? Não, na na consciência consciência, divina. claro. Pois é, Consciência divina. mas qual é a lógica natural que a gente faz? É essa? Não, tudo bem. Ele está mandando a gente fazer o contrário disso que a gente faz hoje. Ele está Então falando, abandona a não lógica se e trata confia em só, mim. não se trata só de um processo. A gente está falando aqui de um hábito. É um hábito que a gente E tem. é claro que é. É claro que é aí que ele está falando. Abandona a lógica. Eu vou te levar para B. Você não vai precisar subir no ônibus, Eu ficar numa vou, fila, entrar no ônibus, sair e ir até lá. Eu vou te eu levar vou, lá. eu vou, Esquece como tra- você vai chegar lá. eu vou usar outra linguagem. Abandone o modo que você resolve as suas coisas. É isso. Confie em mim, É entrega isso. e É deixe que eu exatamente resolva. isso. Então você não faz nada. É exatamente isso. É Não tem entrega ao esquema, Pai. não tem mapa, não É tem nada, claro só que sim, é espera. claro, é isso, é exatamente Beleza. isso. É Confia em isso que eu mim, é entendo. o que ele fala. Abandona a lógica, esquece como funciona o teu esquema mental, seu padrão emocional. Não acontece, esquece. Se quer chegar na posição da afirmação aqui, confia em mim. Você está precisando comer, a sua fome vai ser saciada. Fique tranquilo. Você tá doente, a sua cura vai ser providenciada. Confia em mim. É exatamente isso. E aí a gente começa a pensar, bom, como eu já ouvi aqui nesse grupo, acho que a Maria Fernanda uma vez falou, pô, vai ser chato pra caramba, você não tem o que fazer, vai ser tudo providenciado, né? Mas não, ele coloca aqui, ó, novas tarefas vão te ser oferecidas, né? Novas coisas, novos Não, desafios com vão certeza. ser apresentados. Essas coisas que para a gente hoje são impeditivos, eu não posso me dedicar ao estudo porque eu preciso agora trabalhar. Então, eu não vou estudar. Eu vou primeiro priorizar o trabalho. Quando, na realidade, você não precisa substituir o estudo pelo trabalho. Você pode trabalhar e estudar, né? Mas na hora quando eu paro de trabalhar, eu quero descansar, eu quero repousar. Não tem jeito. Então, tem que ter o seu caminho também. Mas quando você já é absorvido por isso, você pode abandonar. Ele já vai cuidar de tudo para você e vai providenciar um trabalho que você goste. Eu acho que eu entendi agora. Né? É assim, esse abandono da lógica, porque a lógica nossa é assim, se eu quero que alguma coisa aconteça, eu tenho que agir, eu tenho que tomar as providências, eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer tudo. A inversão da lógica é a seguinte, não, e não é esse esquema que você tem que usar, você simplesmente tem que confiar que vai dar certo e entregar. Não, Esse que seria abandono. confiar na consciência, tá? Não é só Sim, confiar, sim. não. Não, confiar na consciência divina, com entrega total, que ele fala aqui, né? Que na iluminação, o primeiro pré-requisito é você, verdadeiro despertar espiritual, conduzindo a uma profunda iluminação das atividades do ego e da personalidade. Quer dizer, quando você está iluminado, você consegue diferenciar a questão do ego e da personalidade. Né? Então, aí você sabe que não é você que está, não é seu ego que está no comando, é a consciência divina. Abandonar a lógica, porque a lógica é uma barreira entre a consciência divina e a alma, Sim, que é entendeu? o humano, que é o É o sistema humano, mental. exatamente. Entendi. Tá. Então, assim, não tem como a gente entrar em comunhão com a consciência enquanto nós agirmos por conta própria. Não dá, gente. Isso aí é a carta que está dizendo isso aí, é Cristo que está falando, né? Então, Não tem isso aí jeito. Ok, Se Rodrigo. você não, isso aí se não houvesse, é compreensão de cada um, né? Essa é a não, questão. mas se não houvesse a entrega, não tem jeito, não é. Você vai ficar. Quando não há entrega, é o ego que está agindo.
né? Você se É, desvestir do ego e entregar totalmente à consciência divina, se entregar à consciência divina, fazer com que a sua alma dirija a sua vida e não seu ego, é isso. Sem Aqui, isso, você ó. não consegue nada, E se entregar por inteiro, não é por entregar inteiro. metade só, Não né? é. Não, ó, esse É, Só vou pedacinho. entregar para resolver os problemas do trabalho. é o De que diz casa o eu próximo, resolvo. é o que diz o próximo parágrafo aí, ó, que é o que o Sérgio leu o segundo, né? Tudo que você tem de fazer é só entregar sua vontade pessoal, que é o princípio da lógica humana, né? E saber que à medida que seu intelecto limitado abre espaço, a realidade infinita se move para ordenar sua vida. Então, a tendência é que a gente fica ansioso, a gente quer resolver, a gente acha que pode resolver e a gente não deixa a consciência trabalhar. A gente não É, espera. E a gente toma, põe o carro na frente dos bois e vai lá e resolve. E pronto, dá errado, depois você quer culpar isso. Deus por isso. A única coisa que pode atrapalhar o trabalho do pai é o pensamento do homem. Exatamente. Muito bem, muito bom. Continuando, Continuamos. ó, então é só uma linha, duas linhas aqui, eu vou repetir novamente. Quando uma pessoa abandona a lógica e sabe sem nenhuma dúvida que pode confiar plenamente na orientação para alcançar objetivos inspirados, a sua vida muda. Os benefícios fluem em sua vida quando você compreende totalmente que a consciência divina é a realidade invisível, é o poder, trabalhando por trás das aparências exteriores de sua vida, movendo a força da energia inteligente para trazer satisfação às suas necessidades. Você não tem que negar as aparências, nem dedicar o poder do pensamento à condição que procura resolver. Tudo o que você tem de fazer é entregar sua vontade pessoal e saber que, à medida que seu intelecto limitado abre espaço, a realidade infinita se move para ordenar sua vida de uma maneira totalmente nova, para se afastar de todos os seus apoios do passado, para trazer à sua mente uma nova visão para uma nova tarefa e conduzir você para novas áreas de atividade. Mas, quando isso ocorrer, você deve estar preparado para deixar-se levar completamente. Ou Continuar a seja, entrega, não né? barra, não põe uma barreira. Continua a entrega, Você né? deixa se levar, sem colocar barreira. É. Se a gente pôr um pensamento humano, pronto, abarrou. No Eu vou parágrafo contar, anterior, eu vou dizer só uma coisinha aqui, Roberto. Eu diga. tô passando uma situação, assim, eu tenho uns problemas para resolver, né? E, e eu estou exercitando exatamente isso. Eu não estou, eu deixei quieto, assim, eu não estou resolvendo, não. Todo dia alguns avisos chegam e tudo mais e tal, e alguma coisa me lembra, e-mail, e passo, celular. Mas eu digo na oração, né, que eu faço, eu digo, Pai, está na tua mão, resolve da melhor forma que seja para mim e para o outro. E estou esperando. E aí o texto vai dizer assim, ó, você não tem que negar as aparências. Eu sei, olha, eu não estou negando, eu estou vendo que a coisa está acontecendo, está pegando, mas eu não nego, está acontecendo, tá verdade. Eu criei, né? Estou colhendo agora. Mas eu entreguei na mão dele. Vou deixar resolver. Eu não posso resolver, então deixar, né? Viu, Rodrigues? Devo, não nego. Pagarei quando Deus me der. Então, eu estou deixando levar aí, eu estou deixando, Eu também né? acho. Né? Eu já dei aqui o exemplo de. Parece que não está acontecendo nada, mas ele disse que a inteligência está se movendo, né? Está se Então, movendo. Está se movendo. E a solução, às vezes, é surpreendente. surpreendente, exatamente. É, com certeza é surpreendente, sempre, né?
Pode ir, Sérgio. Ah, não, o Você, Roberto queria falar. Mas eu ia falar justamente sobre isso, nesse, nesse texto que ele fala, você não tem que negar as aparências, nem dedicar o poder do pensamento à condição que procura resolver. Negar a aparência, né? Dizendo que não, está tudo bem. Não está tudo bem. Você está com a conta atrasada, não tem jeito. Está atrasado. Não tem que negar a aparência da coisa, né? Não, mas pode Mas, estar tudo bem, né? oi? Pode estar tudo bem. Você está, por exemplo, com um problema financeiro para resolver, premente, urgente, mas se você se envolver com aquele problema sem a condição de resolver, só vai piorar, Sim, né? Como o Rodrigues diz, eu entreguei para o pai. Não é que ele entregou, ele não podia fazer nada, ele pediu uma solução para o pai resolver. Acabou, está entregue. Bom, vamos pensar em outra coisa. Porque pensa bem como é que começa a funcionar a nossa cabeça a partir desse momento, quando a gente faz essa entrega total. Você não tem mais essa preocupação, essa pedra no seu sapato. Você tirou a pedra do sapato, pôs ela em cima da mesa, a pedra está lá, você sabe que ela tem que sair de lá, mas ela já não está te doendo mais, ela está deixando você andar. Rapadura é doce, mas não é mole. Você está passando lá e a pedra está em cima da mesa, né? Você Está em está cima da lembrando. mesa. É isso Você não aí. nega a aparência. Não nega, não, mas você sabe que ela vai sair dali. A uma hora ou outra ela vai sair dali. Não adianta ficar. Não Vai adianta, embora, pedra. não adianta. Não adianta você andar mancando. Ai, ai, ai. Tira a pedra, põe ali. Eu sei que eu tenho que dar um jeito, mas o pai está resolvendo para mim. Sabe qual E é a é tão imagem? forte isso, só um minuto, Ana. É tão forte esse pensamento, deve ser tão forte e tão convicto. Por quê? Não é uma. A gente está acostumado a falar, deixa isso que isso vai se resolver. Ou, de alguma forma. Não, não é. Você está entregando para quem pode resolver, quem consegue resolver e quem vai resolver. É diferente, né, do que você fala, deixa isso para as calendas, se aconteça o que acontecer, eu vou assumir. Não, você entregou para o pai o seu problema, né? Para ele resolver. Para ele resolver da melhor maneira possível, sem que ninguém seja prejudicado com a solução que ele vai dar. Diga, Ana Lúcia, pode pode falar, falar. Ana Não, Lúcia. só me veio uma imagem assim, é como se a gente tivesse que se atirar num espaço vazio e se atirar e se soltar lá para que fosse, sem saber, assim, esse para mim seria uma imagem de entrega total, né? Você se soltar num vazio e ficar ali esperando o que vai. Acho que você esperando, simplesmente soltar. É mais ou menos como pular pular de paraquedas Aí, ó. e não foi você que preparou o paraquedas, foi outra pessoa. Mais ou menos assim. É. Deixa eu Seria só, mais. tô indo embora, mas deixa eu só contar uma anedota aí, só para aproveitar do paraquedas. O português foi fazer um salto de paraquedas e o instrutor explicou bem direitinho para ele. Falou, Sr. Manuel, é o seguinte, o senhor vai saltar do avião, conta até 3 e puxa essa cordinha do lado esquerdo. O paraquedas normalmente vai abrir. Se não abrir, o senhor pega essa outra cordinha do lado direito e puxa. O senhor pode ficar sossegado, o paraquedas vai abrir e lá embaixo vai ter um jipe esperando o senhor para trazer de volta para a base. Tudo tranquilo. Aí o português foi, subiu lá no alto. Pode pular, o português pulou. Pulou, 1, 2, 3, puxou a cordinha não. Ele falou, agora eu vou para a reserva. Ele, puxou a reserva, não abriu. Falei, só falta o jipe, não está me esperando lá embaixo agora. Eu vou indo É, embora. olha aí, Isabel. Bom fim de semana a todos aí. Olha aí, Isabel. Falou do teu sogro. português, tadinho. Eu sou das antigas ainda, viu, Isabel? Falando dos portugueses. Tchau, tchau. Bom fim de semana a todos. É. Vou com o teu sogro aí, Isabel.
Olha, essa piada eu já sei dela há muito tempo, que o meu marido, ele é muito contador de piada. Hoje não mais, mas ele já foi bastante. As de português ele sabe todas, então essa é muito antiga. Ele falou Ai, cada ai. uma que você nem imagina. Bom, continuamos? A minha irmã, que já morou em Portugal, ela disse que, da mesma forma que o brasileiro conta piada zoando o português conta zoando o brasileiro. Verdade, pura verdade. E o Vamos português lá. é Joaquim, né? E o brasileiro é Arnaldo. Como é que é? Joaquim Arnaldo, é? Arnaldo. Em Portugal, o brasileiro a piada do brasileiro é o Arnaldo. Pronto, Sérgio, vamos lá. Retomar as energias. Você deve liberar seu apego às seguranças do passado e saber que seguranças maiores ainda e de uma natureza muito diferente o esperam quando seguir sua inspiração. Uma vez que esse estado de existência espiritual humana e bem-estar harmonioso dependem inteiramente da habilidade de a pessoa fazer um contato real com a realidade divina. É imprescindível voltar uma e outra vez ao estudo profundo da realidade divina em si mesma e da maneira pela qual o impulso egocêntrico trabalha sem cessar na consciência humana, bloqueando as diretrizes intuitivas da vida divina na mente. Neste momento, você está vivendo uma existência obscura, pesada, em lugar de viver conscientemente dentro da consciência divina, adentrando nela e permitindo que ela invada e alegre o seu pensar e as suas experiências na vida. Você permanece encerrado no quadro mental emocional dos impulsos eletromagnéticos até que dirija o poder de sua vontade para dissolver conscientemente o tecido de suas crenças humanamente concebidas e chegue a ver com clareza que sua realidade é a consciência divina, não a sua família, nem a sua conta bancária. Quando alcançar essa visão interior, entrará na luz e a luz habitará você. Eu vou ler novamente esse parágrafo ali em cima. Você permanece encerrado no quadro mental emocional dos impulsos eletromagnéticos até que dirija o poder de sua vontade para dissolver conscientemente o tecido de suas crenças humanamente concebidas, quer dizer, o seu esquema mental, e chegue a ver com clareza que sua realidade é a consciência divina, não a sua família e nem a sua gorda conta bancária. Quem tem aí, né? Quando alcançar essa visão interior, entrará na luz e a luz habitará em você. Você vê que quando Jesus foi para o deserto, ele entrou numa nova dimensão para poder se iluminar. Então, eu olho para isso aqui e imagino mais ou menos isso. Mais ou menos não, eu imagino isso, né? Porque você está saindo da sua consciência humana, que é puramente humana, né? Só vê as coisas humanas, percepção humana, tudo humano. E você vai entrar na consciência divina. E ela vai dirigir o seu caminho, as suas atitudes. Por isso que ele fala lá na frente que você vai acordar de manhã e você vai acordar leve só agradecendo a consciência. E ele vai começar a direcionar você. Parece uma coisa louca isso, mas é assim que é para ser, né? É assim que
uma pessoa iluminada trabalha, né? Trabalha não, né? Vive, né? Muito bem. Deixa eu fazer um comentário. Eu, eu me mudei, tem fazendo hoje 15 dias que eu estou sozinha, né? Agora, pela primeira vez na minha vida, estou morando sozinha. Nunca morei sozinha. Aí eu tenho no meu celular a imagem de Jesus, uma imagem que ele está moreno, cabelo preto, e tem uma foto dele aqui bem do lado da minha cama. Como eu converso com ele ali? Tudo como se eu estivesse conversando com alguém do meu lado, sabe? Aí eu falo assim, ele tem assim um raio, eu falo assim, basta um filetezinho da luz dele, do pensamento dele, para ficar na minha volta, né, me envolvendo, para que eu tenha um dia com as soluções que eu sempre preciso ter. Então, é assim, no momento já era, só que agora ele é mais meu companheiro ainda do que era antes. Eu falo com ele, ó, tô indo embora, tá, Jesus? Ah, bom dia, oi, boa tarde, Jesus. Tô chegando. É meu grande companheiro que eu estou fazendo dele diariamente, o tempo todo. Era isso. Você resolveu morar sozinha nessa idade? Poderia ser mais cedo, não? Pois é, rapaz. Pois é, me expulsaram de casa. Uma idade que precisa de companhia, né? Aí você vai morar sozinho, Pois né? é tudo É uma pena, inverso. é uma É tudo pena. inverso. É uma história muito interessante, porque há 20 anos atrás, meu pai precisou de mim, porque a esposa dele, minha madrasta, ficou doente, ficou totalmente com AVC, totalmente paraplégica, né, cadeirante e tudo mais. Dependia de acompanhante diariamente. Foram 4 anos de luta. Eu morava com meus filhos na época. Eu vendi meu apartamento, ficou do meu casamento, para poder ir morar com meu pai, comprar uma casa grande com ele, para ajudar ele a cuidar da mulher dele. Foi assim, o inverso. Minha filha agora, tomar a vida dela, ela... Mãe, tchau, vai com Deus. Porque eu tô, já moro com ela há uns 12 anos. Aí, assim, foi o inverso. Quer dizer, antes eu desfiz da minha casa, do meu apartamento, que ficou do meu casamento, para poder ajudar meu pai. Depois a esposa dele foi embora, durou 4 anos. Aí, porque ele sozinho não tinha condições de cuidar dela. Que não é só ter cuidadora, tem que ter alguém mais consciente para poder lidar com a situação. Ela era totalmente dependente por causa do AVC. Fiquei, depois ela foi embora e eu fiquei cuidando do meu pai até o final da vida dele, com 85 anos. Só que ele não me deu grande trabalho, graças a Deus. Mas ele fiquei cuidando dele. Quer dizer, hoje inverteu a situação. Olha, gente, mas eu estou feliz porque eu estou sozinha, por isso que eu falo, todo dia, o tempo todo com Jesus. Ele tem um quadro dele, né, aqui na minha mesinha, tem ele no meu celular, a imagem dele. Ele é meu companheiro, meu grande companheiro. Converso com ele, falo com ele. Oh, Jesus, faz assim, me ajuda aqui, me abençoa. Enfim, é o meu companheiro. E o cágado que eu arrumei, que tem aqui. Tem um cágado aqui do lado, que eu dou comida para ele, que é o outro companheiro que eu arrumei. O nome dele é Venceslau. Tá tudo bem, tá tudo feliz, tá tudo certo. E vamos em frente. É isso. Eu vou lhe dizer uma coisa com todo o amor, tá? Todo o amor e todo o carinho. É, quem vai resolver os seus problemas, quem vai te ajudar. Assim, não estou aqui julgando você, tá? Não é isso. Eu só queria esclarecer para você que
se você conversar mais com a sua consciência e menos com essa imagem de Jesus, as coisas vão começar a mudar, tá? Você, a sua consciência dentro de você, que é a consciência divina do Pai, consciência universal, é que vão, é que resolve as coisas, é que faz tudo acontecer na sua vida, desde que você nasceu, tá? Só exercita mais conversar consigo mesmo do que com Jesus na foto, porque na foto aí não vai resolver nada para você, Eu tá? fico imaginando ele assim, entendeu? Então, eu estou numa fase, Rodrigues, de uma nova adaptação, que, como eu te falei, eu nunca morei É, sozinha na minha vida. É tudo eu entendo, novo, é tudo diferente, sabe? eu Eu, entendo. agora, eu. Eu comigo, mas nunca aconteceu isso. Eu, com a minha idade que eu estou hoje, nunca aconteceu de eu morar sozinha. É a primeira vez que está acontecendo. Mas eu estou bem, eu estou me sentindo bem, tô... Eu, en- é eu um entendo, desafio. eu entendo É um plenamente, tá? desafio. Mas essa consciência você já ouviu mais do que suficiente para entender que ela é a tua realidade e não a imagem de Jesus. É só isso, tá? Não, E mas por tudo que eu. estar, A e imagem, por sabe? estar Aquela história. sozinha, e por estar Essa sozinha, história. mais ainda, né? Pois é, mas, Rodrigues, é isso que a gente está falando aqui. Nós temos imagens, nós ainda temos essa imagem que vem sempre com a gente. É uma maneira da gente visualizar. Eu tenho a minha consciência divina, eu oro, eu agradeço sempre, faço. Estou fazendo meditação todo dia, que antes eu não fazia. Diariamente, de manhã eu levanto, faço meditação. Antes eu não fazia diariamente, agora estou fazendo. Então, eu acho que é um novo momento de desafio, de crescimento para mim mesma, para que eu possa, sei lá, eu acho que eu só vou, não sei, vou melhorar mais ainda. E está tudo bem, está tudo certo. Já chorei, já fiquei para baixo, já fiquei mal, não gosto muito de falar, mas hoje mesmo estive lá com a minha filha, já fui lá na casa dela por 2 vezes, a gente fica trocando as coisas. Eu entendi a razão dela, a necessidade dela, do que ela fez, compreendo, já estou aceitando, sabe, com mais naturalidade. Mas é uma nova Tudo certo, adaptação. Eu acho que tudo certo. a consciência divina me deu essa oportunidade, é porque tem que ser assim. Então, que seja. E que minha filha vá para o céu. Tá tudo certo. Está tudo certo. Tá tudo certo. É isso aí. Está tudo Mas certo. receba com muito amor, tá? Essa minha palavra, tá bom? Ah, eu sei, eu sei. Você sabe que eu tenho você no meu coração. Todos vocês, todos Vamos vocês. Eu lá. amo vocês, essas lives, esses momentos, é tudo assim. Vocês são minha família crística. E tem dias que eu estou meio cansada, não participo muito. Aí eu estou nisso, que ainda estou em nova adaptação, onde é que eu vou ficar, lugar assim, enfim, mas tudo é novo, é tudo diferente. Mas tudo se acomoda, tudo se ajeita, tá tudo certo. É isso aí, gente. Vá, Sérgio. Vamos. Por causa do mal-estar e o cabo de guerra entre a alma em evolução e o ego humano, que exige parecer bom mais do que ser bom e que não suporta o pensamento que poderia ser imperfeito. Há pouca gente neste momento recebendo inspiração e compartilhando-a com outros, e que fale da necessidade de passar por um período de purificação interior. As pessoas modernas estão condicionadas a serviços instantâneos, à luz instantânea, ao aquecimento instantâneo, à comida, bebida, roupa e entretenimento instantâneo. Assim, não são atraídas para uma verdade que implica em autossacrifício, trabalho duro,
e total dedicação para o objetivo. Além disso, muitos mestres estão ganhando muito dinheiro com suas atividades e devem apresentar uma verdade que venda. Se seus mestres atuais falassem de um caminho que permitisse atingir as dimensões mais elevadas por meio de transferência da iluminação mental pessoal, ainda assim seria necessário submeter-se ao intenso autoexame e à purificação das emoções magnéticas de ligação, rejeição. Se você estiver no caminho ascendente para dimensões espirituais mais elevadas, seu percurso se caracterizará por momentos de clara e brilhante autoinspeção e autoentendimento, frequentemente seguidos pela repugnância de si. Esse sentimento obscuro e doloroso é o contrário da emoção magnética. Onde antes o ego se agarrava à sua visão essencial de si mesmo, como sendo maior e melhor que os outros, agora começa a vislumbrar o fato angustiante de que talvez seja não só um pouco, mas muito imperfeito. Qualquer pessoa que atinja esse nível de desenvolvimento se encontrará andando no caminho da verdadeira humildade. Você vê que a transformação, ela é dolorida, é chata, incomoda, né? É uma coisa realmente fora do normal, não é uma coisa normal. A gente tem que ficar incomodado, tem que buscar, tem que doer. É duro, é difícil, porque você está lutando contra mais de 50 anos aqui, né? Posso falar isso, né? Mais de 50 anos de vida, acostumada com esquema mental, né? Com padrões emocionais, que nós herdamos da vida toda aí. Então, pular essa parede, derrubar esse muro, é difícil demais. Por isso que tem que ser um trabalho duro. Se você não se dispor a fazer isso, se eu não me dispor a fazer isso, se nós não nos dispomos a fazer isso, não tem como resolver isso aí. Vai ficar aí no padrão emocional humano mesmo. Exatamente, é o que ele O, fala aqui em cima, né? O mal-estar e o cabo de guerra, É. né? Ele teve, né, que ele disse que Jesus disse que teve esse cabo de guerra quando saiu do deserto, né? Foram os três, o que a Bíblia chama de as tentações de Jesus, né? Aquele foi o cabo de guerra dele, a luta que ele teve, né? Agora vocês perceberam aí que Cristo diz assim, ó, que nós, né, essa humanidade, né, contemporânea, ela é de ela é de instantaneidade, né? Tudo é instantâneo, né? Tudo é rápido. Resolveu aqui, pá, a busca tudo tá ali na mão, né? Enquanto que o trabalho do pai, quantos anos, né? A gente já viu na carta 5, né? Quantos anos que depois do Big Bang os impulsos originais levaram para construir o universo? Foram bilhões de anos. Então o É, trabalho, tudo bem, estou falando da nossa realidade aqui, né? Atemporal, temporal, né? É para o nosso raciocínio entender, né, que o trabalho do pai é do jeito dele, não do nosso, né? Não sou eu que resolvo, é ele que resolve, né? Então, se eu, como expressão dele, como essência dele, né, como a chama dele, se eu permitir que ele faça, vai dar certo, vai estar tudo harmonioso. Agora, se eu meter a mão pelos pés, né, e quiser eu mesmo resolver, paciência, né? Rodrigues, Oi. Rodrigues, queria te fazer uma pergunta aqui. Como é que você explica, nesse parágrafo aqui, ó, se seus mestres atuais falassem de um caminho
que permitisse atingir as dimensões mais elevadas por meio de transferências da iluminação mental pessoal. Ainda assim, seria necessário submeter-se a intenso autoexame e à purificação das emoções magnéticas de ligação-rejeição. Eu não entendo ainda, assim, ainda não entrou na minha cabeça essa emoção magnética de ligação. Me dá um exemplo concreto, por favor. Vamos lá. A dos mestres você entendeu, né? Tá certo, tá claro, né? Sim. Ele tá falando dos mestres Não, tecnológicos, né? sim, eu sei, isso eu estou entendendo. Olha, emoção magnética, porque assim, o pensamento, a construção, né, da realidade, ela passa pelo processo de pensamento e emoção, né, que é o sentimento, tá? Os dois tornam a realidade material, né, materializada, a realidade materializada. Então, a emoção magnética, ela é a substância que atrai as partículas que estão ao nosso redor e para materializar isso, que é o papel da consciência mãe, né? Que é o propósito, tá? E a ligação-rejeição é ela que faz também esse trabalho, porque lembra que quando as partículas se explodiram lá no Big Bang, ficaram soltas, e ela É, foi lá, né? Então, assim, você pensa em algo, por exemplo, eu quero comprar um carro, quero comprar um carro. Isso é um pensamento. Eu construí já o esqueleto, né, do projeto. Eu quero um carro. E aí, o emocional é quando eu sinto, por exemplo, eu posso ver aquele carro na loja e eu sinto aquela emoção, que é o carro que eu sonho, meus desejos, aquela coisa toda. E aquela emoção vem. Isso está criando uma realidade para que aquele carro se torne meu, né? De alguma forma, tá? hum, Mas a emoção é emoção mesmo, é uma coisa de emoção, de sentir. Não é uma hum, coisa abstrata, sabe? Inerte. Não tem nada, é emoção mesmo, porque é emocional, magnética. Atrai e repele, tá? Não sei se me fiz entender, tá? Mas eu entendo, eu vejo assim, né? Pelo que eu percebo. E é isso. E é isso. Emoção magnética, o impulso, né? Pensamento é o impulso e a emoção magnética é o propósito. Isso é que faz a realidade É, acontecer, a materialidade posso acontecer. fazer, posso dar uma opinião? Pode, É, é a Ana, né, que perguntou a Isabel. para eu, Isabel. Isabel, essa questão aqui, ó, por meio da transferência da iluminação mental, ainda assim seria necessário submeter-se ao intenso autoexame e à purificação. Eu posso lhe enviar ondas de coisas boas, mas ainda assim, o papel de você realmente tirar aquelas nhacas, aquela raiva, ódio, aqueles sentimentos baixos, é uhum, seu. Por mais que alguém possa, Jesus possa lhe enviar muitas coisas positivas, ainda assim você tem que fazer o exame e tirar de si essas incongruências que mantêm você nesse nível. Então, por isso que ele fala, o intenso, submeter-se ao intenso autoexame e à purificação. Por mais que a gente possa mandar energias positivas, sentimentos positivos, você tem que vir para dentro de si mesma e verificar se essas incongruências estão aí. Se não fizer isso, uhum, por melhor que seja um mestre,
aquela pessoa que possa orientar N pessoas, o papel fundamental ainda assim é aquele de você olhar para dentro. Por mais energias positivas, ondas positivas, uma consciência bondosa possa ser emanada e você absorver, é apenas uma parte do processo. A outra envolve você tomar vergonha na cara e observar se há incongruências, porque senão a energia que vem, ela vai ser bater na sua no seu Aham, muro de tô incongruências. entendendo. Uhum, Por isso, assim, por mais que alguém fale assim, nossa, eu vou lhe mandar muitas coisas, envolve não só energias, como consciência, conhecimento e todas essas coisas, ainda assim, a capacidade de você absorver e fazer isso, essas coisas fazerem parte de você, envolve você tomar realmente vergonha na cara e observar como você se comporta. Então, é o que Cristo fala, ele pode mandar muitas coisas boas, só que você, o corpo, você tem que ter capacidade de olhar para si para absorver adequadamente aquilo, porque senão ele joga aquela coisa de dar pérolas aos porcos. uhum, sim, sim, entendi. Obrigada, Serena. É, Roberto, já são 9h30. Eu vou ler assim, ó, só esse parágrafo seguinte, que Isso. está na mesma linha, né, do parágrafo anterior. Aí depois a gente retoma na próxima live. Tudo Isso. bem? Oh, com certeza. Pode? Uhum. Então, olha aqui, ó. Retome a sua coragem quando observar que isso está acontecendo com você. Você estará se separando de restos de crenças passadas e errôneas a respeito de si mesmo e de sua personalidade ilusória. Lembre-se de que é a sua intenção, motivação ou convicção que proporciona a você o poder criativo para fazer tudo o que quer fazer. Ok? A gente Muito bem. pode depois aqui, ó, pode anotar a página 278, Isso. último parágrafo, Está marcado. Segunda-feira a gente retoma. né? Isabel, Isabel, eu vou só referenciar para você aqui, ó, uma resposta mais clara, né, para você ler, tá? Na página 261 até a página 263. Mas só para você já ter uma ideia. Tá ouvindo, né? Estou ouvindo. A 261 é ela toda? É. A A partir da onde? 261, a partir da, a partir do segundo parágrafo. Ainda que sua vida tenha Sim. inicialmente. Aí o outro parágrafo diz assim, ó. Ele está explicando aí daquelas duas energias, tá? A energia que vem dos alimentos, que é a vida corporal, Aham. e a energia, né? Que é extraída da consciência divina. Aí ele diz assim, ó. Esses campos elétricos e Elétricos. magnéticos que envolvem cada coisa viva, desde a ameba até um elefante e um ser humano, são radiações pessoais da força vital que vem da alma, combinadas com as radiações da consciência, conhecimento pessoal, da atividade de contínuo movimento. E vai falando aí. Então, lê isso aí de novo, porque na página Uhum. 263, ele diz assim, ó. Uhum. É vital que você lembre desses processos relativos aos campos físicos eletromagnéticos, porque o conhecimento o inspirará e encorajará para a sua meditação diária e sintonização com a realidade divina. Uhum. Isso aí vai dar uma Ok. boa.
uma boa esclarecida para você mais profundamente, tá? Tá, joia. Obrigada. Bom, boa Gratidão. noite a todos. Ótima noite. Excelente Boa noite. Boa noite. noite, gente. Boa noite. Boa Até noite. segunda-feira. Boa Até noite, pessoal. segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.